Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Então, nós estamos nesse módulo Rotinas Administrativa 2. Então, hoje nós trabalharemos nessa aula o tema indicadores de perdas, né? Que nós estamos nesse módulo, já vem controle de materiais, compra, recebimentos de materiais, controle de estoque e agora é indicadores de perdas que nós estamos falando. Identificar, analisar e entender. Ou seja, são esses os três verbos que constituem um conhecimento muito importante das tarefas mais nobres dos gestores da área de prevenção de perdas, que precisam dedicar parte do seu tempo para chegar aos números corretos, de conhecer quais são as causas que parte do processo ocorram as perdas do varejo. Ou seja, então esse identificar, analisar e entender são os verbos que tem que ter esse conhecimento muito importante, ou seja, para que não haja as perdas, ou seja, nos indicadores ou prevenção das perdas. Para identificar as perdas em estoque, é necessário que a empresa tenha os processos de controle de estoque definidos e implantados, e que todos os funcionários saibam que o estoque representa o principal custo no varejo, e qualquer uso ou condição de que impeça sua venda deve ser controlado e informado no sistema. Ou seja, então, esse tem que manter esse estoque controlado. Para quê? Para que não tenha as perdas no estoque, né? Pode ser que indique lá a venda de algum produto, aí quando vai ver no estoque não tem o produto, né? Então, ou se não, o cliente quer o produto e daí consta que tem no estoque, mas a pessoa não encontra o produto. Então, tem que ver toda essa tecnologia nossa, né? Para fazer nesse sistema, para que não haja essas perdas no estoque. A prevenção de perdas, ou seja, a prevenção de perdas é um conjunto de medidas, cujo objetivo é impedir e minimizar os prejuízos que uma empresa pode sofrer ao longo das suas operações administrativas e produtivas, bem como reduzir a frequência dessas ocorrências e abrandar os efeitos dos danos causados. Não importa o tamanho da empresa, a perda sempre estará presente. Ou seja, a prevenção, né, que é um conjunto que a gente tem que tomar de medidas, porque todas as empresas, independente do tamanho, se é uma empresa de pequeno, de médio, de grande porte, todas elas a perda vai estar presente. Ou seja, então tem que fazer esse conjunto para fazer essa prevenção, ou seja, os indicadores para que não hajam essas perdas, as perdas no estoque, ou seja, para que a empresa, em vez de obter os prejuízos, né, vai obter lucros. Ou seja, também fazer essa prevenção das perdas para minimizar cada vez mais os prejuízos que a empresa pode ocorrer ao longo do tempo. As causas das perdas, ou seja, o que seriam essas causas das perdas? A ineficiência dos processos de gestão, permitindo desde fraudes até furtos de mercadorias, erros administrativos, extravios e falhas operacionais. Aí muitas pessoas falam assim, por que a ineficiência nesse processo? O que acontece? Então são pessoas qualificadas para trabalhar no controle de estoque, como vocês já devem ter visto, para que não haja essas fraudes nem furto das mercadorias, ou seja, não é que uma pessoa esteja intencionada que está trabalhando lá, mas nesse caso pode ser que ela acha que tem muito dos produtos, ela pode fazer algum tipo de furto ou de fraude, ou seja, não colocar exatamente aquilo que está no estoque. Tem os erros administrativos também, tem extravios, tem falhas operacionais, ou seja, falhas do ser humano, né? Então, que nós somos pessoas, mesmo que tenha um sistema, se a pessoa não colocar todo o estoque dentro do sistema, pode ter essas perdas também. E só vai dar falta realmente
lá na frente, não nesse momento, né? Então, mais lá na frente vai começar a apurar tudo, vai saber o que aconteceu e daí vai descobrir as fraudes e os furtos nessas mercadorias, ou seja, nesses produtos que estão no estoque. Os tipos de perdas. Então, temos dois tipos. As perdas identificadas, ou seja, avaria sobre as mercadorias identificada ao longo do processo do seu negócio. É possível identificar a causa do problema, ou seja, as perdas identificadas é que quando a gente consegue, ou seja, é possível identificar a causa desse problema. E as perdas não identificadas, ou seja, a diferença entre o estoque físico e o lógico, né, que nós estávamos falando agora sobre o furto e a fraude. Não é possível identificar para onde a mercadoria foi extraviada, né? Então, essas são algumas perdas que não são identificadas, que a gente também não sabe para onde foi extraviada a mercadoria. Ou se houve fraude, se houve furto, então a gente não sabe. Então, são as perdas que não são identificadas, ou seja, não sabemos para onde foi tudo isso. Segundo o André, sócio-diretor da Preventes, no caso, é um exemplo, tá? Em prevenção de perdas, a prevenção de perdas não é somente uma redução de prejuízos operacionais, financeiros ou comerciais, é também uma forma de aumentar a competitividade e diminuir os custos através da otimização dos processos. Ou seja, no Brasil, por exemplo, somente 21% das empresas têm um plano de prevenção de perdas. Dessas, 82% são grandes, 35% média e 3% pequena. Ou seja, olha a quantidade, ou seja, 82% das grandes empresas não tem esse plano de prevenção de perdas. Então, chega um momento que a empresa não sabe por que ela está tendo os prejuízos. Né? Ela sabe só que não está tendo lucro, mas ela não consegue entender por que ela está tendo os prejuízos. Ela não consegue identificar. No caso das perdas que nós acabamos de falar, perdas não identificadas. A implementação de um plano organizado, racional e eficiente para a prevenção de perdas não é uma tarefa simples, pois envolve levantamentos profundos e precisos sobre a organização e a estrutura das empresas, ou seja, analisando-se os diversos fatores de desperdício, tais como as avarias, os defeitos, as compras improdutivas, o descontrole do estoque, a ociosidade de pessoal de equipamentos, promoções inadequadas e inoportunas, entre outros. Ou seja, essa implementação desse plano organizado ela é muito eficiente no caso da prevenção das perdas. Mas as empresas, como nós falamos, principalmente no Brasil, naquela classificação que nós falamos agora, 21% só das empresas. Então, olha quantas empresas que não tem. Então, nesse caso, as empresas não sabem, tem desperdício dos produtos, tem os defeitos, tem compras que são improdutivas, que, por exemplo, o setor de compras fez alguma compra, mas não necessitava. Então, são compras improdutivas, de produto que já tem. Um descontrole total no estoque, não sabe quanto que tem. Ociosidade do pessoal, de equipamentos, ou seja, cada dia é uma pessoa diferente trabalhando lá no estoque e não consegue ter esse controle dessa prevenção de perdas. Então, tudo isso faz parte dessa implementação, né, desse plano organizado para ter esse sistema. Depois, antes da gente falar das dicas das redução das perdas, trata-se de um sistema que não restringe ao combate dos efeitos, mas também das causas, ou seja, dos prejuízos operacionais, financeiros ou comerciais, contemplando o aumento da competitividade e a redução de despesas desnecessárias, por meio de um controle eficiente e confiável, desde o armazenamento de produtos até a otimização de processos. Ou seja,
os profissionais especializados, competentes e treinados, dos processos definidos e normalizados, alinhados à tecnologia inteligente que geram ações e informações vitais para que o negócio seja lucrativo.